Olá, pessoal. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos. Vocês estão na plataforma da Solução de Webconferência. Mas antes de decolar em mais uma transmissão online, vamos ver algumas dicas importantes para que sua reunião seja muito produtiva e agradável. Está diante do computador? Então aproveite para ajustar a câmera com o melhor enquadramento possível. O ideal é você não colocar a câmera contra a luz, uma janela com sol ou uma lâmpada forte. Isso faz com que sua imagem fique escura. Durante a webconferência, sua participação é importante. Para interagir, você pode mandar mensagens pelo bate-papo, o famoso chat. Se tiver câmera e microfone, você também pode pedir a palavra. É só clicar nesse desenho aqui de braço levantado. Em seguida, o palestrante aceita ou não seu pedido de palavra. Oba, é minha vez de falar. Vai vendo aí como eu faço. Na sua vez será assim também. Eu clico no microfone que apareceu na tela após o pedido ter sido aceito. Em seguida, clico no ícone de câmera. Pessoal, agora a minha imagem que aparece na tela deve ser compartilhada com todo o grupo. Aí é só falar com os participantes. Todos vão ver e ouvir você. Deu alguma coisa errada? Calma, não entre em pânico. Temos uma equipe especializada acompanhando toda a webconferência. Escreva no bate-papo particular para o suporte técnico. E antes de desembarcar da webconferência, não deixe de responder nossa enquete. Sua opinião é muito importante para nós. Para responder, basta clicar uma vez em cada pergunta. Já respondeu? Então, é só se despedir dos colegas e encerrar sua participação. Esperamos ver você mais vezes por aqui. Até logo! Muito bom dia, então. Sejam todos muito bem-vindos. Estou aqui com a Márcia, nossa outra PCNT. Olá, pessoal. Então, que teremos uma boa webconferência hoje. Nós estaremos dividindo a telinha, eu e a minha colega Elaine. Um abraço a todos e boa web. Isso mesmo. Então, como eu já disse, eu espero que todos estejam nos ouvindo. Nós estamos aqui hoje trazendo para vocês o ATPC Online, mais uma das nossas etapas formativas. Como vocês sabem, nós estivemos ultimamente lá na IFAP, trouxemos uma demanda muito grande de informações, de formação, e achamos por bem dividi-la em 3 momentos. Então, nós já fizemos a orientação técnica aos PCs. Nesse momento estamos junto com vocês, nas escolas, todos os professores e os PCs, no ATPC Online, nessa webconferência, e num terceiro e último momento nós estaremos com os grupos de escola. E hoje nós trouxemos para vocês, então, um assunto muito importante, que faz parte já do nosso conhecimento, que é a Carta do Leitor. Então, nós vamos começar com o primeiro slide, para que possamos, então, falar um pouco mais sobre a Carta do Leitor. O slide pode começar, então? Podemos começar? Nós trouxemos aqui, esse slide não está o correto. Vamos voltar só um minutinho, por favor. Isso. Esse slide, então, para iniciar a nossa conversa, nós trouxemos diretamente lá do material disponibilizado pela SEDUC, o Aprender Sempre, a etapa 2, referente à carta de leitor, especialmente para os 5º anos. Mas no decorrer da nossa reunião, vocês vão verificar que é um assunto importante para todos os anos, desde o 1º até o 5º, pensando que ao final do 5º, os nossos alunos devem ter consolidado todas essas habilidades relacionadas à leitura autônoma, à leitura proficiente, certo? Então,
gostaria também de, antes de iniciar, abrir um parênteses para dizer que lá no 4º ano, lá no 5º ano, já aparece um projeto, uma sequência didática relacionada à carta do leitor, porém o foco, embora haja algumas atividades direcionadas para a leitura, o foco está na produção da carta do leitor. E neste momento, o que estamos trazendo para vocês é um trabalho realizado a partir da carta do leitor, mas com foco nas habilidades de leitura, né? É bom que a gente tenha isso claro, para não cometer nenhum equívoco. Mas vocês vão compreender isso melhor no decorrer da TPC, correto? Então, agora, nós trazemos aqui nesse slide os objetivos dessa nossa reunião. Então, hoje estamos aqui para conhecer as características do gênero carta opinativa de leitor e os elementos que a compõem, identificar a finalidade, o tema e a organização das cartas e o posicionamento do autor, desenvolver habilidades essenciais de leitura que se relacionam com as previstas no SAEB, analisar uma carta de leitor e o texto-fonte, identificando a presença da opinião sustentável. Vejam que tudo que está posto aqui, como eu disse, está relacionado à leitura autônoma, à leitura com proficiência, ok? Como também já é sabido, lá nos distratores do SAEB do 5º ano, muitos distratores ficaram abaixo do desempenho desejável. E a partir desse trabalho, nós conseguiremos atingir o desenvolvimento de todos os descritores, que logo a seguir nós também destacamos no slide para vocês verem com mais clareza. Mas para iniciar essa nossa conversa, nós trouxemos aqui uma questão disparadora. Então, eu vou passar para o slide que tem essa pergunta, essa reflexão. Então, nesse momento, nós gostaríamos que vocês aí nas escolas, junto com seus pares, todos os professores e PCs, discutissem um pouquinho sobre essa pergunta e, à medida que forem discutindo, irem interagindo com a gente através do chat. A pergunta é: ler carta de leitor é uma boa situação de aprendizagem para a proficiência leitora? Justifique. Então, nós vamos dar aí 3 minutinhos para que vocês possam pensar nessa questão e interagir com a gente para que depois a gente possa socializar, ok? Muito obrigada por enquanto. Muito interessantes, por sinal. Várias escolas aqui participaram. O Zaira 6 colocou sim, porque através da carta do leitor o aluno poderá desenvolver a habilidade de argumentação e senso crítico. O Mahatma colocou que o aluno pode ler, interpretar, argumentar e dar a sua opinião. O Dom Jorge, o aluno pode desenvolver a habilidade de argumentação. É que eu estou lendo aqui, gente, está bem pequenininho, mas eu estou conseguindo. O Antônio Prado, através da carta do leitor, os alunos se apropriam de habilidades de argumentação. Olha, gente, várias escolas interagiram e o que a gente tem aqui mais claro é a questão da opinião, da argumentação. O Clodoaldo colocou: a escrita por crianças garante maior prazer, aumenta o repertório, eles podem opinar. Vejam, olha só. A função social da escola, o Adelaide colocou, a função social da carta. Então, gente, vejam quantas habilidades envolvidas nesse processo e que... Ai, pera lá. Vai, continue, Elaine. Vai na socialização. Eu não encontrei a socialização. Vai indo mais um, mais um, mais um. Aqui, nós estamos socializando. Então, gente, e vejam quantas habilidades são trabalhadas, quantas capacidades, quantos procedimentos estão envolvidos nesse trabalho. É um trabalho fácil? Não é um trabalho fácil. É um trabalho que demanda muito tempo, demanda uma aproximação sucessiva, portanto, o trabalho não pode começar lá no final do 4º ano, no começo do 5º ano. É um trabalho que já tem que, o professor, já dos anos anteriores, ele já
deve estar lá dentro da sala de aula, lendo notícia, discutindo com os alunos. E é isso mesmo que vocês colocaram aí. E aí, para trabalhar tudo isso, quais descritores nós atendemos? A gente sabe que o maior foco da Secretaria da Educação hoje está no SAEB. Não que devamos desprezar as habilidades das APs, muito pelo contrário. Mas, como já é um movimento que a gente faz há algum tempo, então eles resolveram focar, desta vez, toda a nossa atenção para o SAEB. E, se a gente for comparar e relacionar essas habilidades e esses descritores, eles se conversam a todo momento. Então, à medida que eu estou trabalhando esses descritores, eu também estou trabalhando as habilidades. Então, nesse trabalho, nós vamos trabalhar o descritor D1, que é localizar informações explícitas em um texto, inferir uma informação implícita de um texto, identificar o tema de um texto, distinguir um fato de opinião relativa a este fato. São esses descritores que estão postos, que, por sinal, são os descritores que apresentaram mais dificuldade, não só na nossa diretoria, como também na maioria das escolas do estado de São Paulo. Ok? E para isso, nós temos aqui, então, essa etapa 2 da leitura de carta de leitor, que está lá no material do 5º ano. Nós colocamos aqui a estrutura tal qual está lá no material. Vejam que ela se resume em 3 atividades. A primeira atividade, retomando os conhecimentos sobre as cartas do leitor. A segunda atividade, a leitura de cartas de leitor para discutir como elas são escritas. E a terceira atividade, a leitura da carta de leitor e a identificação do posicionamento do autor. Mas, se nós atentarmos para o tempo estimado que está posto ali, 8 aulas, né? A gente percebe que não é tão simples assim. E que 8 aulas, depende muito da sala, mas é praticamente o mínimo necessário para que o professor possa atentar para todas as etapas, para todos os encaminhamentos que ele deve fazer antes de propor as atividades aos alunos. Isso nos mostra que nós devemos tomar muito cuidado em relação ao estudo. Estudar bastante essas sequências antes de ir para a sala de aula, para tomar esse cuidado de fazer tudo como manda lá no material do Aprender Sempre, certo? E acho que agora, nesse momento, a gente já pode contextualizar a nossa conversa até aqui, para podermos entrar no segundo momento, onde a Márcia ela vai fazer uma análise mais detalhada dessa atividade, dessa sequência, dessa etapa 2. Então, a leitura colaborativa deve fazer parte da rotina do professor. A etapa 2 da sequência, Aprender Sempre, 5º ano, se configura um complemento para o trabalho realizado com a leitura de cartas de leitor no decorrer do ano letivo, que devem ocorrer de maneira permanente nas salas de aula. A etapa prevê a formação do leitor crítico, justamente o que vocês falaram, e a apropriação dos procedimentos primordiais no que diz respeito à leitura de cartas de leitor e textos que circulam na esfera jornalística. É importante evidenciar que quanto maior for a proximidade do aluno com os textos que circulam na esfera jornalística, maiores serão as condições e as chances de compreensão de textos dessa natureza. Então, acreditar que o aluno vai conseguir consolidar todas essas aprendizagens ao final do 5º ano, sem tê-los aproximado desse trabalho com a leitura de textos da esfera jornalística nos anos anteriores, é uma coisa que ele não vai conseguir, né, gente? Nós sabemos disso. Se a gente entende que ele aprende por aproximações sucessivas, então é um trabalho que tem que acontecer desde o primeiro aninho, de uma forma bem informal lá e sendo sistematizado na medida que os alunos vão avançando. Tá certo? Então, por agora é só. Eu passo a palavra para a Márcia, para a gente continuar. Muito obrigada por enquanto, pessoal. Olá, pessoal. Então, acho que a Elaine foi bem feliz, né, na provocação que ela fez sobre carta da esfera jornalística. Ela deixou bem claro aí que é algo que tem que ser construído, no processo, começa lá no 1º, 2º, 3º, 4º, e no 5º ano, é claro, o aluno vai aprofundar todos esses conhecimentos que vão sendo construídos ao longo do ano. Então, é interessante que a gente deixe claro que esse trabalho
é uma construção, a leitura colaborativa, o foco está no processo, nós não temos que olhar o produto, eu não penso no produto final, eu penso no processo, como é que ela deve estar acontecendo. Ela começa no passo a passo, quando o professor pede as inferências, quando ele socializa com a criança, ele parte de um título, e do título ele vai avançando, vai ampliando o conhecimento desse aluno. Então é interessante a gente pensar que o texto da esfera jornalística não é algo fácil, não, é algo difícil, por isso que precisa desse leitor experiente, proficiente. Quem é esse leitor que está lá? É o professor que está lá para apoiar o seu aluno, para dar conta desse gênero, dessa esfera. E aí, quando a gente pensa, né, na leitura colaborativa, a gente também tem que pensar em fazer algumas investigações sobre os conhecimentos prévios do nosso aluno. Qual o conhecimento que ele tem sobre esse gênero, né? Carta de leitor. Ele conhece o que é uma carta? O que é uma carta de leitor? Para que serve? Então, todos esses questionamentos eu tenho que estar fazendo com o meu aluno, né, antecipando, para eu saber o que ele já sabe sobre o que é carta de leitor. Quem já leu? Alguém já leu carta de leitor? Quem escreve essa carta de leitor? Qual é a finalidade dessa carta? Então, eu tenho que fazer esse movimento, esse planejamento, antecipar todos esses questionamentos com o aluno para ter clareza do que o meu aluno sabe e, a partir dos saberes dele, eu vou ampliando esse conhecimento. Então, é interessante que o professor, antes de tudo, estude o material, faça um planejamento de toda essa sequência, o passo a passo, para que o aluno dê conta lá na frente desse trabalho. E aí eu vou deixar um tempinho para vocês, né, dentro desses questionamentos. Só vou passar aqui a telinha aqui. Nós temos aqui a notícia, né, 27/4 de 2019, dengue em Caraguá. Eu vou estar lendo para vocês. Nós vamos fazer, na realidade, uma vivência. Eu vou estar lendo um texto para vocês, é uma carta de leitor de uma aluna que ela escreveu essa cartinha, ela tem 10 anos, possivelmente ela está lá no 5º ano, e a gente vai ver como que ela se saiu nessa carta de leitor. Meu nome é Maria Clara, tenho 10 anos e sou da Escola Amarela, em São José. Li a reportagem publicada no dia 18/4 de 2019. Caraguá enfrenta epidemia de dengue com 400 casos e 3 mortes confirmadas. Fiquei preocupada com os casos de dengue, que subiram muito. Gostei muito da reportagem e concordo com as ações da Prefeitura de Caraguatatuba. Meu ponto de vista, acho que as pessoas deveriam preocupar-se, afinal é a vida deles que corre perigo. Minha sugestão é não deixar água parada e limpar calhas ou outros criadouros sempre. Não é só a Prefeitura que deve agir, as pessoas também. É sempre bom ajudar. Maria Clara, São José dos Campos. Então, gente, vocês tiveram aí a minha leitura sobre a cartinha da Maria Clara. É uma cartinha bem simples. Ela conseguiu mandar, né, responder, né, a notícia aí, pensar na notícia que ela leu. Ela conseguiu mandar para o público, né, o pensamento dela, o seu posicionamento, e a partir dessa leitura, né, que eu acabei de fazer com vocês da cartinha da Maria Clara, eu gostaria que vocês aí, entre os pares de vocês, pensassem em responder aqui essas perguntinhas para mim. Para quem foi escrita essa cartinha? O leitor faz comentários sobre qual a notícia? Manifestou seu posicionamento? O que ele pensa sobre o assunto? Qual é a posição desse leitor? Então é interessante que vocês, pensando na leitura que eu fiz, foi um pouquinho rápida, né? Mas que vocês façam a discussão entre os pares de vocês sobre esse questionamento que eu estou fazendo. Lembrando que essas perguntinhas eu estou, na realidade, antecipando com vocês. É algo que não é colocado para o aluno como questão, como um questionário, onde o aluno tem que, a toda hora, a todo momento, estar respondendo questões. Na realidade, a gente vai tentar manter aí um diálogo. Então, eu espero que vocês todos aí participem aí e colaborem na nossa interação. Então, um tempinho para vocês.
estou gostando de ver a participação de todos vocês, interessante, né, quando vocês se colocam aí, frente à nossa conversa aí, o nosso bate-papo, foi uma leitura, né, a leitura lá da cartinha da Maria Clara, o Walt Disney, né, falando, né, escrito pelo jornal Revista, só que não deixa, né, não está claro, né, da onde foi tirado realmente, né, esse texto. Então, a gente entende que é um leitor proficiente, nós somos autônomos, não é? Então, a gente já tem um parecer sabendo que foi escrito lá numa revista, lá no jornal. A gente tem a participação do Diva, né, o jornal Uma Revista também, foi escrito no jornal Uma Revista, já subentendido. Vamos ver mais algumas escolas aqui que participaram também. Os alunos percebem que os escritores são muitas vezes crianças como eles, o que fazem com que a leitura se torne mais compreensível. Então, quanto mais eu levo para a sala de aula esse movimento, esse bate-papo, não é? Essa roda de conversa, porque na realidade essas perguntinhas aqui não é um roteiro. Porque se for um roteiro, o que acontece? A leitura compartilhada ela não vai dar certo, não é? Então, nós não temos roteiro para promover a leitura compartilhada. É a partir do planejamento do professor que ele vai pensar nas boas perguntas. Porque a gente pergunta, mas que boas perguntas? Ele precisa estudar o texto para pensar quais inferências o aluno vai chegar na compreensão, né, global desse texto. Então, eu gostei da participação de todos vocês. O aluno aprende muito a argumentar. É escrita por crianças, também pela função social da carta, é importante buscar a função social. Então, o texto, ele fala, ele conversa. Quando eu penso numa notícia, num texto, né, da esfera jornalística, ele tem que conversar com o leitor. Quem lê tem que compreender. Então, se ele não lê, não compreende, então não tem uma função comunicativa. Então, quem escreve o texto não vai se comunicar com o leitor. O Walt Disney colocou: o leitor deixa claro a importância que a população tem neste combate da dengue. Parabéns aí à turma aí que localizou essa informação aí. Muito bom, viu, meninas e meninos? Dom Jorge sobre a epidemia da dengue, fala também da carta escrita pela Prefeitura de Caraguatatuba, não é? O Carlos Drummond, o Diva Gomes é responsável de todos. Nossa, eu estou vendo que está todo mundo aí lutando pela causa, não é? É importante. E isso, gente, esse movimento é muito legal levar para a sala de aula, porque olha a fala das nossas crianças, em pensar, né, algo real, possível, está próximo deles a questão da dengue e é algo que eles também podem colaborar. Então, a função de um texto, de uma notícia de jornal, ela tem uma função comunicativa, ela tem que levar o leitor, quem lê, a conversar com o texto, e a partir dessa conversa, ele pensar no texto dele, ele mudar até a questão da sua opinião. Então, nós vamos para o próximo slide. Vou passar aqui, que nós já demos o tempinho, nós já socializamos, vocês todos estão de parabéns. E é interessante a gente pensar, não é? Nós fizemos um movimento, leitura da carta da Maria Clara, que a gente viu que é uma cartinha pequena, mas que para ela construir essa carta, eu acredito que não foi fácil. O movimento que o professor teve que fazer para ela dar conta dessa escrita foi o movimento da leitura colaborativa, e que não é fácil. E para isso, a gente, quando olha para o material do Aprender Sempre, a gente não pode só pensar na carta. Eu vou ler carta de leitor. Mas por trás dessa escrita da carta de leitor, ela teve o quê? Como referência? Um texto-fonte. Então é interessante que o professor, quando olha para o material, ele busque, não é? O texto-fonte. Então, lá no texto-fonte, aparece lá no próprio material um link que está disponível para o professor ter acesso a todos os textos-fontes do material que por trás da carta, né, da construção dessa carta, teve o texto-fonte. Então, tem um link lá. No caso desse aqui, nós vamos estar vendo aqui, é o fonte, Jornal Vale, né, que está disponível. A gente sabe que a escola tem uma demanda grande, a questão das cópias, a questão de falta do material, mas isso é possível quando o professor pode estar levando numa sala, passando no data show, levando se tiver sala de informática, disponibilizando poucos exemplares, né, da própria notícia dentro da sala de aula e construindo essa roda de conversa, que é muito importante.
E aí, nesse momento, a gente vai também nós vamos buscar a leitura do texto-fonte. Quando a gente faz a leitura do texto-fonte, está lá, Caraguá confirma 4,1 casos de dengue em 2019. Então, só esse título aqui já está dando enfoque, 1,4, desculpa, Caraguá confirma 1,4 mil casos de dengue em 2019. Gente, é complicado, viu? Ficar atrás da telinha, não é fácil, olha lá. Então, só a partir desse título aqui, a gente já pode fazer algumas inferências. E é isso que a gente tem que levar para a sala de aula. Essas boas perguntas, olha, vocês viram que eu não fiz roteiro nenhum. Olha, eu só li essa perguntinha. Caraguá confirma. Confirma o que, crianças? É sobre o que vai falar esse texto? Então, a partir disso, o meu aluno vai dando pistas, indícios de que vai falar de alguma coisa relacionada à dengue. E aí, quando eu abaixo meus olhinhos ali, eu vejo uma foto. Que foto que é essa, gente? Eu vejo pessoas ali, eu vejo, parece uma senhora, parece que está com uma mochila, ela está anotando alguma coisa. O que será que ela está anotando? Então, ela está anotando, ela está buscando alguma informação. A gente vê um senhor ali numa casa, a gente vê próximo da casa, vê um muro, vê umas plantinhas, dá a impressão que a gente vê uma situação real da vida da criança. Então, eles, mais do que nunca, gente, se a gente estimulá-los a falar, a fazer essa conversa, esse diálogo, a gente vai aproximando a criança próximo desse texto que a gente acredita que é difícil, que é um texto jornalístico. Então, a gente vê também, ó, prevenção, prefeitura intensifica ações no bairro após epidemia. Nossa, então, tem epidemia, está falando de um bairro, está falando lá, posicionando, ó, Caraguá. Nossa, é aqui próximo da gente? Nós estamos aqui em Mauá. A gente pode até buscar o estudo da região lá, onde fica esse Caraguatatuba. Então, a gente vai ampliando o repertório desse nosso aluno, mas a partir do meu olhar, do meu planejamento, qual a finalidade que eu quero para que o meu aluno avance. E olha, a gente olha também, olha lá, foto, comunicação 2017, PNC. Então, a foto também tem uma fonte. Então, essa foto é algo também que eu tenho que ser explorado com o meu aluno. E aí eu vou fazer a leiturinha com vocês aí desse texto fonte. Com 1.445 casos de dengue confirmados entre os meses de janeiro e maio deste ano, a cidade registrou o maior número de vítimas da doença no Vale do Paraíba e Litoral Norte. A cidade de Caraguatatuba decretou a epidemia da dengue após registrar 1.445 casos confirmados entre os meses de janeiro e maio de 2019. Olha, janeiro e maio, o que será que acontece nesses meses, né? Então, é uma boa pergunta também. Esse é o maior número de casos confirmados na região metropolitana do Vale. O município também registrou 4.819 notificações de doença e 3 óbitos. Olha, gente, teve até óbito. De acordo com os agentes de saúde, o aumento excessivo dos casos este ano é decorrência do aumento da circulação do vírus tipo 2 da dengue. Em outros anos, a maior parte dos casos eram do tipo 1, 3 e 4. Com a mudança dos vírus, existem menos pessoas com anticorpos contra o tipo 2, o que causa maior incidência da doença na região. A Prefeitura de Caraguatatuba informou que intensificou as ações de combate ao mosquito, com a nebulização nos bairros e ampliou atendimento nos postos de saúde para as 19 horas, além de implantar postos móveis em bairros mais afetados. Então, eles falam até que tem bairros mais afetados onde esse caso está ocorrendo. Então, isso a gente tem que estar explorando com nossos alunos. No mês de maio do ano passado, foram 17.462 atendimentos realizados no UPA Centro. Neste ano, em 13 dias de maio, foram 9.335 atendimentos. Eu posso até levar o aluno a comparar. Nossa, gente, só no mês de maio já tem 9.335 casos. Mas o ano passado, em maio, era 17 mil. Como é que está acontecendo esse caso de dengue, essa epidemia que está acontecendo lá em Caraguá? A maioria voltada para os casos de dengue. Em nota, o Centro da Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo informou que segue a diretriz do SUS, Sistema Único de Saúde. O trabalho de campo para combate ao mosquito Aedes aegypti compete primordialmente aos municípios. O Estado presta auxílio por meio de treinamentos técnicos, além de apoio, sempre que necessário, do efetivo da SUSEM, Superintendência de Controle de Epidemias, para ações de nebulização, em outros. Há ainda a realização de exames de sorologias,
com finalidade epidemiológica por meio da rede de laboratórios do Instituto Adolfo Lutz. O apoio da população é fundamental para evitar focos do mosquito transmissor da dengue, uma vez que cerca de 80% dos criadores estão em residências, diz a nota. Então, se a gente for pensar lá na foto que a gente olhou, né, que tinha uma fonte, a gente viu que lá tinha um pessoal lá vestido, uniformizado, anotando, fazendo algumas anotações. E aí, no final, a gente dá até para fazer um link. Olha, tinha um pessoal lá que também estava, e aparece na própria reportagem. Então, é esse movimento que o professor tem que fazer em sala de aula, porque a gente acredita que o texto da esfera jornalística é algo difícil. E se é algo difícil, para o aluno que vai ler, ele precisa de uma pessoa experiente. Quem é esse professor? Quem é esse meu parceiro mais experiente? É o meu professor da sala de aula. É claro que isso não fica só no movimento professor e aluno, só no coletivo. Vai ter momentos onde o professor vai ter que colocar o meu parceiro experiente, de pensar nas boas duplas, quem com quem vai poder dialogar com o texto. E esse movimento, essa roda de conversa, vai ampliando o repertório do aluno a cada momento que eu faço. Então, após a leitura que eu acabei de realizar, é necessário que ocorra uma socialização. Então, esses bons questionamentos, essa roda de conversa que a gente acabou de falar um pouquinho sobre o texto, não é? A gente entrar para o texto, quando a gente antecipou alguns questionamentos, que ele lançou algumas hipóteses, a gente pode buscar dentro do texto onde é que encontram-se essas hipóteses lançadas. Será que a gente vai validar até a fala da criança? E se estiver fora do texto, a gente vai buscar, vai ajudar os alunos a encontrar as respostas possíveis para os questionamentos que a gente fez. Lembrando que não são questões de perguntas e respostas, são uma roda de conversa. Então, eu vou pedir para vocês, localizem no texto-fonte o argumento que sustenta o posicionamento apresentado na carta de leitor, na cartinha da Maria Clara. Ela buscou dentro do próprio texto lá o argumento. Será que vocês conseguiram perceber? Então, eu gostaria de que vocês, após a análise, né, da leitura da carta que eu fiz com vocês, pensando lá no texto-fonte, que vocês respondam. Quais saberes os estudantes mobilizaram para localizar as informações do texto? Eu quero saber quais foram teve explícitas, implícitas, fizeram inferências? Quais aprendizagens são necessárias para o desenvolvimento da competência leitora? Como o professor poderá trabalhar com o desenvolvimento das habilidades relacionadas? Eu vou dar uns minutinhos para vocês e espero que vocês possam estar participando aí de
Então, olha, foi interessante a participação de todos vocês. Eu percebi que o Walt Disney colocou a questão, né, da compreensão leitora, o Farid colocou a questão de ler, né, ler para entender. A gente tem que só se preocupar, né, que alguns conteúdos, né, como procedimento de leitura, comportamento leitor, tem que estar bem claro para os professores quais são as finalidades e elas precisam ser estudadas, não é, levadas para a TPC para ampliar o repertório desse nosso professor. O Aristides colocou a leitura global, realmente, fluência leitora e ter a interpretação para compreender o texto, né? Reconhecer a informação implícita, os fatos, noticiado, local, a data, lembrando que a gente tem que pensar lá no argumento que levou a Maria Clara, né, dar conta, né, de sustentar na sua cartinha o argumento da carta. Então, a gente pensa lá na cartinha dela, ela se coloca, ela se inclui nesse movimento, né, ela se apresentando, ela fala da notícia e depois ela vai buscar dentro lá do texto fonte a argumentação, não é? Tem também a participação do Adelaide, as aprendizagens, procedimentos de leitor. O professor pode trabalhar a pré-leitura, a leitura da descoberta e a pós-leitura. Então, a gente acredita que é o antes, durante e o depois, que o professor tem que estar bem atento, né? O planejamento dessa leitura, o durante, quais são as pistas, quais são os indícios que vão levar esse aluno a dar conta de sustentar, de buscar, a partir do texto-fonte para construir, né, o que sustentou a cartinha da Maria Clara dentro do texto-fonte. Nós tivemos também a importância de ler diversos gêneros textuais. Na escola realmente tem que aparecer a diversidade. É importante que o professor leve as diversidades e, na realidade, a questão do texto de esfera jornalística, ele tem que levar, porque são textos difíceis. Então, a cartinha, quando a gente, teve um grupo aí que comentou, que a cartinha da Maria Clara é uma cartinha pequena. Às vezes eu levo essa carta para a sala e a criança lê com facilidade, acha fácil. E na realidade, o nosso trabalho aqui é pensar no movimento diferente do nosso material ler e escrever. O ler e escrever começa com leitura, o professor repertoriando o aluno, e na realidade, lá no final, ele vai ter que construir a carta. Esse material do aprender sempre, o movimento é inverso. É isso que a gente quer, colocar luz, que o professor observe esse movimento, que começa pela cartinha da Maria Clara, mas que depois o professor deu condições para ela escrever aquela cartinha a partir do texto-fonte. Então, ele lê, ele analisa. O aluno só vai dar conta da escrita da cartinha se ele compreender, se ele dialogar com o texto-fonte. Então, ele não vai escrever a cartinha do nada. Eu acho legal. Não é legal. Então, ele tem que buscar, a partir dos indícios, das pistas do texto-fonte, para a construção, para sustentar o argumento que deu conta da sua cartinha. Mas o foco do aprender sempre é o caminho inverso, tá? É isso que a gente quer assim, deixar bem claro. O objetivo da nossa web aqui é pensar, partindo da carta de leitor, que é a cartinha da Maria Clara, que a gente veja, ela construiu essa cartinha diante do quê? De um trabalho que ela buscou lá como fonte. Mas o que sustentou essa escrita dela? Ela teve primeiro uma compreensão. O professor fez uma leitura colaborativa. Ele deu indícios, ele deu pista. Ele não ficou... Vocês vejam que o texto lá de Caraguá aparece vários números, várias questões relacionadas até à matemática. Mas o foco não é matemática. O foco agora é colocar o olhar para a criança, ampliar a questão dela, olhar para a notícia e buscar pistas para ela dialogar. Porque essa cartinha vai chegar, vamos supor que vai chegar lá no jornal. O jornal ele quer saber como é que ela recebeu essa notícia da dengue. Foi boa? Não foi boa? O que levou ela a argumentar, a conversar com esse leitor que não está presente? Ele está distante dela, mas o texto levou com que ela dialogasse com esse produtor desse texto. Então, é muito interessante isso, tá? Então, o foco é a leitura. Nós já demos uns minutinhos, então vamos passando. Já socializamos. E foi muito boa a participação de vocês. Então, aí a gente
Tenta, nós estamos já chegando ao final, já estou ficando já triste, hein? Já estou gostando da telinha, estou achando que eu estou na Globo, hein, gente? A aprendizagem do aluno e o desenvolvimento da competência leitora depende do quê? Depende, gente, de vocês que estão aí. Eu que estou aqui nessa telinha tremendo, que vocês não estão vendo, mas é interessante a gente passar por isso. Olha lá, depende do quê? Da forma como o professor organiza as situações de ensino-aprendizagem. Então vai depender de vocês. Vocês são a peça fundamental. É vocês que vão fazer a diferença lá na sala de aula. Nós do núcleo aqui, nós estamos dando o amparo para vocês, né? Tentando sistematizar, colocar o olhar de vocês sobre esse material, que é um material bom, que vai dialogar com vocês no trabalho em sala de aula. Mas aí a gente precisa de vocês, pensando no quê? Nas situações que vocês vão levar para a sala de aula, a forma como vocês organizam o agrupamento lá na sala de aula, quem com quem, eu com quem. Eu começo porque eu sou experiente, eu sou a parceira mais experiente. E você, como professor, lá na sala de aula é a parceira mais experiente. Mas depois você pensa nos agrupamentos, para que circule as informações, para que o aluno cresça, tenha um repertório para discutir com o colega. Como orienta e realiza essa situação colaborativa, como organiza o planejamento do antes, durante e depois. Olha quanto é importante pensar no antes, no planejamento, durante, esse movimento, a tal das boas perguntas. Então, eu tenho que estudar para saber. Então, o coordenador PCNP não tem boas perguntas nas mãos. Nós que temos que construir essas boas perguntas. E o depois, que é a réplica, é ver se o aluno compreendeu todo esse nosso movimento. Ele deu conta de compreender essa leitura, que é uma leitura que a gente fala que é difícil. Proposição da leitura de vários gêneros, né? Então é importante o professor levar vários gêneros textuais, e aí começa lá desde o primeiro aninho, que eles também podem estar contribuindo. É necessário garantir o quê? As etapas, a gente fala assim, não pule etapa nenhuma, vai no passo a passo, porque ele já dá pistas, ele ensina, ele dá o caminho para o professor desenvolver essa sequência. As abordagens propostas pelo material, a situação didática, os conteúdos devem ser tratados na sala de aula. Então, por isso que eu preciso o antes, o durante e o depois. A qualidade do trabalho desenvolvido e, consequentemente, o tipo de linguagem e a qualidade de comunicação. Então, só haverá comunicação se o aluno se apropriar desse conteúdo, se ele entender. Hoje mesmo, só teve comunicação porque vocês são leitores autônomos, proficientes, e vocês fizeram esse bate-bola aqui, onde a gente teve essa conversa com vocês. Então, eu estou chegando ao final, deixando um gostinho de quero mais, e logo, logo a gente volta para nossas telinhas, tá? E aí é importante vocês baixarem esse material, responderem a nossa enquete, que a gente precisa da validação de vocês. E eu estou com a minha parceira aqui do lado, aqui, né, Elaine? Vamos lá, Elaine. Só gostaríamos de agradecer bastante a atenção de todos vocês e dizer, como pegar uma fala da nossa amiga Roberta, que esse assunto não se esgota aqui, tem todo aquele conteúdo de leitura que é possível e importante que seja trabalhado nas ATPCs, dando continuidade. Eu espero que vocês tenham gostado e que nós tenhamos colaborado com o trabalho de vocês na escola, que o nosso objetivo principal é esse. Tá certo? Muito obrigada, pessoal. Um beijinho a todos.